Essa é para mim. Agora eu quero para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aleluia! E aproveitando, gostaria que você recebesse Anderai Nobre, que vai trazer uma palavra que vai impactar a sua vida esta noite. Aleluia. Que responsabilidade, né? Uma palavra profética dessa, eu só tenho que confiar em Deus mesmo e em Jesus. Mas eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração como Ele tem ministrado ao meu. Aproveitando que você está em pé, irmãos, e já para você sentar, vamos abrir aí 1 João capítulo 5. Primeira epístola de João no capítulo 5, versículos 4 e 5. Aleluia. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Coloque a mão no seu coração antes de se sentar. Vamos pedir para que Deus Ele nos dê o discernimento, que Ele fale aos nossos corações, que Ele transmita para nós aquilo que nós precisamos para seguir uma vida bem mais que vencedores, como foi entoado nessa noite. Pai, nessa noite nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante da Tua presença. Te agradecemos porque o Senhor nos deu fôlego de vida. Te agradecemos porque o Senhor caminha conosco e nos carrega no colo, Senhor, quando não temos força para caminhar. Te agradeço, Senhor, pela Tua presença, que é real, verdadeira, Senhor, nas nossas vidas. Mesmo quando as situações parecem nebulosas, mesmo quando a nossa vida parece sem cor e sem sentido, o Senhor continua, Senhor, nos abençoando. O Senhor continua nos amando, derramando sobre nós da Tua graça, da Tua proteção, nos colocando debaixo das Tuas asas, Senhor, como uma galinha, Senhor, coloca os seus pintinhos protegidos. Nós sabemos que o Senhor nos guarda, meu Deus. Nós sabemos que debaixo das Tuas asas nós estamos seguros. Portanto, nessa noite, que a unção da alegria, que o gozo do Espírito, que a unção e a autoridade que vem diretamente de Ti, afastem qualquer nuvem, Senhor, negra sobre as nossas vidas, quebre qualquer barreira, derrube qualquer muralha que nos impede, Senhor, de alcançarmos a nossa Jerusalém, a nossa vitória, Pai, e nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Tome seu assento. Esse texto, irmãos, que se encontra em 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5, o apóstolo João, ele escreve enfaticamente que todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. Quantos aqui já aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Já confessaram com sua boca, já creram em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos? Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou a Cristo, eu te convido a dar esse passo de fé em direção à sua vitória, à sua bênção, à sua felicidade e à sua paz plenas. Mas pode parecer para nós que estamos aqui uma incoerência nós ouvirmos João dizendo isso, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Cada um de nós, quando aceitou a Cristo, fez mediante uma fé sobrenatural. O fez porque ouviu uma palavra a respeito do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, falando que Jesus cura, salva, batiza, liberta, e batiza com o Espírito Santo e manda para o céu. Ou talvez você foi testemunha ocular de um milagre. Talvez você viu a cura sobre a vida dos seus filhos. Talvez você viu a cura sobre a sua esposa. Talvez você viu uma porta de emprego sendo aberta quando algum irmão orou por você ou lançou uma palavra profética. Talvez você se converteu lendo a palavra, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Mas de qualquer jeito, seja como foi o seu encontro íntimo e pessoal com Cristo, que te fez chegar aqui nessa noite, ou você que está nos acompanhando de casa, essa decisão foi tomada por fé. Não foi tomada por vista, porque eu acredito, e se alguém aconteceu isso, fique de pé, porque eu quero, pegar um pouco da assunção. Eu tenho certeza que Jesus não apareceu em carne e osso para você. Jesus não apareceu e falou assim: crê em mim. Tem alguns vídeos do Porta dos Fundos, que faz sátira com o cristianismo, que eles gostam muito de fazer isso, Deus aparecendo para uma pessoa e falando: agora tu crê? Não, agora eu creio. Antes era ateu, agora eu creio em você.
Eu tenho certeza que nenhum anjo apareceu para você e manifestou o poder dele, como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Gideão, como aconteceu com Maria. Você fez isso e tomou essa decisão. E eu quero nessa noite te reforçar isso, se porventura a sua mente está flutuando, cocheando entre dois pensamentos. Essa foi a melhor decisão que você já tomou na sua vida. Não foi ter aceitado casar com quem te pediu em casamento, não foi ter feito aquele investimento em Bitcoin em 2013 que fez com que você ficasse milionário, não foi ter você mudado de emprego quando a empresa estava para falir. A melhor decisão que você tomou na sua vida foi entregar o seu coração diante do altar do Senhor, dizer: Senhor, eu aceito ao Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu aceito o Senhor purificando os meus pecados. Eu aceito o teu sacrifício na cruz, que morreu para me dar vida em abundância. Essa foi a melhor decisão que você já tomou na sua vida. E se porventura as agruras da vida, as vicissitudes, as tristezas, as tribulações tentam fazer você esquecer nisso nessa noite, eu quero te convidar a repetir: aceitar a Cristo. Diga comigo: aceitar a Cristo foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Eu não me arrependo, eu não me arrependerei, e eu colherei os frutos dessa decisão na minha vida espiritual, na minha vida material, na minha vida relacional, em todas as áreas que você estiver precisando de uma intervenção dessa fé que vence o mundo. Eu declaro sobre a sua vida nessa noite, que essa intervenção está vindo sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida relacional, sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida estudantil. Não interessa qual a área da sua vida que tem feito você desistir desse pensamento. Você em Cristo Jesus é mais do que vencedor por aquele que nos amou. Aleluia. E obtemos essa vitória pela fé. A fé, quando ela tem o tamanho de um grão de mostarda, ela tem a capacidade de nos fazer ter autoridade no mundo espiritual, para dizer para esse monte: saia daqui e lança-te ao mar. Quando Jesus falou isso para os seus discípulos, é porque eles estavam vacilantes na fé. Eles estavam desanimados, alguns estavam duvidando do poder de Jesus, mesmo diante de tantos milagres. E Jesus usa essa hipérbole, esse exagero, para dizer, irmãos, que por mais ínfima, ou por menor que seja o nosso padrão de fé comparado com o irmão que às vezes você vê, né, tão disposto, tão satisfeito e tão resiliente, e você para e pensa: cara, eu sou às vezes tão ingrato com as coisas que eu recebo de Deus. Eu digo para você: rejeite esse pensamento de que você não é digno, rejeite esse pensamento dizendo que a sua fé não é suficiente para fazer você viver uma vida de alegria. Rejeite essa influência maligna. E o bispo ele fala muito, né, que tanto anjos como demônios, daimônia ou ângelos, eles têm o mesmo significado. Anjos, que como a gente leu em Hebreu, são espíritos ministradores, eles são aqueles que levam uma mensagem, eles são mensageiros, e eles transmitem ao nosso coração direcionamentos, unções, poder e autoridade, que às vezes Deus comissiona a esses anjos. E a palavra demônio, ela vem da palavra grega daimônia, que significa também aquele que sussurra, aquele que influencia. Então esses pensamentos errados, esses pensamentos depreciativos, esses pensamentos que fazem com que você não se sinta merecedor, não se sinta digno, ou não se sinta vitorioso pelo quadro que você está passando, irmãos. Essas podem ser influências desses daimônias, dessas vozes contrárias. Ei, quando essas vozes aparecerem diante de você, dizendo que você não é digno, de que você não é merecedor, eu quero que você ministre sobre a sua vida esse texto de 1 João, capítulo 5, versículo 4, e dizendo para você mesmo: pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. Ei, mundo caído, ei, mundo depravado, ei, mundo perdido, eu já venci, porque o meu Jesus venceu na cruz. Eu já venci a depressão, eu venci o estresse, a ansiedade, eu venci as doenças crônicas, eu venci o câncer, eu venci qualquer
qualquer problema financeiro que apareça na minha vida, porque o Senhor Jesus disse que na cruz do Calvário, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades estão sobre si. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O castigo de Jesus nos trouxe a vida e a vida em abundância. Portanto, quando esses pensamentos chegarem diante de você, rejeite, fale: eu não aceito esse pensamento derrotista, eu não aceito esse pensamento pessimista, eu não aceito esse pensamento acusatório sobre a minha vida, eu nasci de novo. Caramba, acabei de lembrar de uma canção do Diante do Trono. Eu nasci de novo. Nasci. É porque eu me converti, irmãos, na época do Diante do Trono 4, nos braços do Pai. Quando eu estou lá em casa, toda vez que eu vejo a Alexa dando bobeira, eu falo: Alexa, toque Diante do Trono 4. Os meninos lá já estão enchendo, já estão de saco cheio de ouvir, mas são as canções, aquela nos braços do Pai, né? E tem essa aí, eu nasci de novo, que eu acho que até de um disco anterior. Mas você nasceu de novo, né? Vírgula, né? Fecha o parênteses aí. Você é nascido de novo, você é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas quando eu postei esse texto, irmãos, no meu Instagram, está lá no feed, e eu estava abrindo ele aqui na Bíblia agora, eu ia ler outro texto, né? Desculpa aí, Mateus. Eu tinha separado o texto de Romanos 8, 13 a 17 para esse início, mas quando a gente estava ministrando, Deus me fez lembrar, irmãos, quando no dia 24 de dezembro de 2019, alguns meses depois que eu estava na Comunidade das Nações, eu ouvindo uma palavra do bispo sobre justamente isso, que nós somos vitoriosos em Cristo, que em Cristo nós somos mais do que vencedores, que a nossa fé, ela vence gigantes, ela derruba muralhas, ela ultrapassa mares revoltos, ela faz com que o mar revolto se acalme, mas ao mesmo tempo, irmãos, eu vinha de um contexto teológico que era adepto, né, da teologia do sofrimento. Não sei se você já ouviu falar isso, mas é a teologia de que quando você está para aceitar Jesus, a palavra evangelística é: aceite Jesus porque Ele cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e manda para o céu. Não é isso que a gente geralmente ouve na igreja? E aí a pessoa com a vida destruída nas drogas, na bebida, na prostituição, né, com a vida toda lascada financeiramente, ela ouve essa palavra e o coração dela se anima. Opa! A esperança, né? A esperança. Oh, Diante do Trono, velho. Desculpa, Senhor, mas essas canções estão vindo na minha mente. A esperança, né? E aí a pessoa com a vida toda acabada, ela ouve essa palavra profética e fala: oh, glória, tem solução para a minha vida. E aceita Jesus e se dobra. E imediatamente, irmãos, quando você aceita Jesus, é imediato a justificação. Naquele momento em que você aceita Jesus, confessa com a sua boca e crê no seu coração que Jesus o ressuscitou dos mortos, Jesus pega a cédula do pecado que era contra você. Jesus pega a cédula da culpa, pega a cédula da vergonha e crava juntamente da cruz e fala: as tuas dívidas estão pagas, os teus pecados estão perdoados, o teu passado está enterrado, eu não me lembrarei mais das coisas que foram, e eis que novas coisas estão sendo realizadas. É isso que Deus faz com você imediatamente quando você aceita Jesus. Só que existe uma pegadinha, eu diria assim, não é bem uma pegadinha, irmãos, mas é uma situação que eu vivi na pele. Uma vez que você aceita Jesus e você é abraçado pela comunidade, normalmente o que acontece é que quando você começa a caminhar na fé, o que é imposto sobre o crente? Começa a ser imposto um jugo que não é o jugo de Jesus dizendo que o meu fardo é leve, meu jugo é suave e o meu fardo é leve de Mateus 11. Começa a dizer: olha, agora que você aceitou Jesus, toma cuidado. Se você cortar o cabelo, você está em pecado e Jesus voltar, você fica. E aí um dia você vai no cinema e o pastor, ele não vê você no culto de doutrina, e no domingo à noite ele vira para você e fala: irmãos, se Jesus voltar e você estiver no cinema, enquanto o culto estiver rolando, você fica. E você começa, irmãos, a ser bombardeado com um monte de pensamentos, né? Que em vez de falar assim: Jesus cura, salva, batiza e liberta, agora que você é salvo, lavado e remido, cuidado. Agora a salvação depende de você.
É mais ou menos isso que acontece na maioria das igrejas. Você é fisgado com uma palavra de salvação, com uma palavra de refrigério, mas depois que você é colocado no aquário, você começa a ser tratado, irmãos, como alguém que precisa ser necessariamente digno ou merecedor da salvação. É assim que eu fui tratado. E durante muito tempo eu olhava para a minha caminhada cristã e eu falava, rapaz, essa semana eu já perdi a salvação umas 20 vezes. Porque cada vez que você tinha um pensamento ruim, cada vez que você discutia com a sua esposa, você falava, pronto, perdi a salvação. Jesus voltar, eu fico, né? É o pensamento de quantas vezes você já perdeu a salvação esse mês, irmão. Tem alguém aqui que já perdeu a salvação essa semana? Misericórdia, irmãos. Não faz isso não, porque a nossa salvação ela está guardada, garantida, chancelada, enquanto nós estivermos na presença do Senhor. Isso quer dizer que a salvação não é mérito seu. Você, uma vez que aceita Jesus, que os seus pecados estão perdoados, irmãos, não interessa a sua vida pregressa, ou não interessa as vicissitudes que você passa. Se você estiver em Cristo, se o seu coração estiver em Cristo, dos teus pecados Deus não se lembra, porque Jesus morreu pelos seus pecados de ontem, de hoje e os que você ainda vai cometer. Você não perde a salvação a cada momento que você peca, desde que você esteja em Cristo. Não estou querendo dizer que você pode sair pecando, irmãos, porque aqui também diz que aquele que anda em Cristo, nova criatura é, e a vida, o pecado, ele já não é mais atraente. Mas isso pode acontecer? Pode acontecer. O fato é que quando eu postei esse texto, irmãos, eu postei com uma imagem dos mártires do Coliseu sendo martirizados. Um grupo de cristãos sendo martirizado no Coliseu, abraçados, pronto para as bestas feras destroçarem os seus corpos, né? Retirarem a sua vida de uma forma nada, né, pacífica. E aí eu perguntei, e uma dúvida, os mártires que não negaram a fé, foram perdedores ou triunfantes ao morrerem por isso? Eu confesso que quando eu postei isso, eu queria dar uma alfinetada no pastor Jetson, eu acho que ele até viu, porque eu estava Irmãos, e eu digo que o pastor Jetson é um homem de Deus, viu? É um pastorzão. Porque quando eu cheguei aqui com esse pensamento, né? Da teologia, do sofrimento, da exaltação que agora você tem que fazer por merecer a salvação. Você tem que andar na linha, senão Jesus te chuta do céu, né? Se você não cumprir os mandamentos, os regramentos, as obrigações, as determinações, você perde a sua salvação. E quando eu cheguei aqui e eu ouvi essa mensagem dizendo que em Cristo nós somos tratados como filhos e não como servos, que em Cristo a nossa vida ela é transformada e em Cristo nós estamos, irmãos, como diz lá em Efésios, né? Nós estamos nas regiões celestiais governando com Cristo. E eu ouvi essa mensagem todo final de culto, minha esposa é testemunha. Eu terminava o culto, eu mandava um texto enorme para o pastor. Não, pastor Jetson, porque isso, a teologia diz isso. E o pastor Jetson, irmãos, como homem de Deus, um homem sábio, ele começava a ministrar, não a teologia para mim, mas ele começava a ministrar o amor de Jesus, dizendo para mim, filho, você não é um servo que tem que saber a legislação, tem que conhecer todos os meandros teológicos. Você é amado por Jesus. Enquanto o pastor Jetson ministrava isso no meu coração, minha cabeça ficava em parafuso. E quando eu ouvi essas mensagens dizendo que nós somos vitoriosos, eu entrei em crise quando eu lembrei dos mártires e fiz essa pergunta e está postada até hoje. E hoje, para a honra e glória do Senhor, irmãos, eu digo que o Senhor, Ele me deu a resposta a respeito dessas inquietações da minha alma. Não interessa se você está passando por dificuldade, não interessa se você está tendo uma vida abastada, uma vida tranquila, sem problemas. Se você está em Cristo, você é vencedor, independente daquilo que você passe. E se você não tem Jesus, você pode ter a vida mais aprazível, a vida mais tranquila, a vida mais quieta, como, né, diz o salmista Asaf no Salmo 73. Ainda assim a Bíblia diz, ó quão miserável nós somos. Por isso eu te reafirmo nessa noite, você fez a melhor escolha da sua vida, ao estar diante do Senhor, ao se colocar na posição de filhos. E agora eu vou ler com vocês, para justificar isso, Romanos 8, versículos 13 a 17. Pode botar aí, por gentileza, Mateus.
Romanos 8, versículos 13 a 17. Os mártires do Coliseu, eles foram triunfantes ou eles perderam ao se posicionarem diante do martírio? Pois se vocês tiverem... versículo 13, né? Vou ler aqui porque a versão está diferente. Porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Eu creio na palavra de Deus que está escrita na Bíblia como inerrante. Você acredita que o que está escrito foi a boca de Deus, a mão de Deus, usando esses profetas para ministrar sobre a sua vida? Então eu quero usar essa palavra sobre a sua vida para profetizar e para que as mentiras do diabo, elas caiam por terra e as verdades de Deus, elas sejam enraizadas, entronizadas, marcadas no seu coração, como diz o Salmo 119, o versículo eu não lembro. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. A canção da Cassiane, né? Também da minha época, viu? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Eita glória, não era para falar não, mas agora eu vou perguntar de novo e eu quero que você dê um brado de vitória por essa pergunta e você saber a resposta. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Aleluia! Inferno, você perdeu todas essas almas que estão aqui. Diabo, você não tem controle sobre essas vidas, porque o Espírito Santo governa o coração, a mente deles, a razão, a cognição. Aleluia! Volta lá só no outro, no anterior. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que nós possamos ser guiados pelo Senhor, irmãos, independente do que nós estivermos passando, seja na fornalha como estava Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou seja na cova dos leões como estava Daniel, seja na crucificação como estava o nosso Senhor Jesus, seja no momento da decapitação como estava o apóstolo Paulo, seja para ser crucificado de cabeça para baixo como estava Pedro, seja para ser morto à espada, como foi o primeiro apóstolo morto, Tiago, seja, irmãos, seja para morrer apedrejado como Estevão, se vivemos ou morremos, para o Senhor o fazemos, para glorificar ao Senhor através das nossas ações, porque nós não somos perdedores quando nós somos martirizados, nós não somos fracos quando não negamos a fé, nós não somos vacilantes quando diante da agrura, da tribulação e da perseguição, nós dizemos como o apóstolo João disse: ei, rei Domiciano, um dos imperadores do Império Romano, se eu tivesse força, eu mesmo correria e me lançaria nesse caldeirão fervente, porque o Senhor tem me feito muito bem há tantos anos, porque eu negaria o amor de Jesus agora, seja diante da morte, seja diante do desemprego, seja diante da doença, dos problemas conjugais, dos problemas financeiros, você em Cristo é mais do que vencedor. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que te ama e te recompensa e diz: filho, eu estou com você, onde quer que você passe. Próximo versículo, por gentileza. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. E eu amo essa palavra, irmãos. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Não importa a dificuldade que você está passando, você tem um paizinho que te ama. Sabe quando o filho, irmãos, ele cai, tropeça e rala o joelho e ele começa a chorar, e o pai abraça ele e diz: eu te amo, meu filho, isso vai passar. É o que o nosso pai, o nosso paizinho diz para você em todos os momentos de dificuldade. Ele não quer que você se veja como alguém indigno, ele quer que você se veja como uma criança e clama: Deus, socorre-me, Deus, livra-me, mas sempre confiando que Deus está ao seu lado. Deus não te abandona, é melhor do que Rexona. Aleluia, glória a Deus. Eu ainda vou fazer merchandising para essas empresas e vou ganhar dinheiro com isso. Mas Deus, Ele não te abandona, irmãos. Pode passar. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por isso eu digo, tá bom, só até aí. Se alguém aqui nessa noite está sendo enganado, iludido, ludibriado
dizendo no seu espírito que você não é mais filho de Deus. Rejeite em nome de Jesus essa palavra agora e reconheça você como um filho amado, um filho poderoso, um filho altivo, um filho merecedor de Jesus. Jesus, quando ele foi imolado desde antes da fundação do mundo, ele sabia que ele ia morrer por você. E sabe o que ele falou, irmãos? Nesse sacrifício, vai valer a pena. Vai valer a pena morrer pelo Pedro, pela Stephanie, pelo Tiago, pela Helenice. Vai valer a pena, porque o sangue que eu vou derramar na cruz vai fazer com que ele tenha paz de espírito, vai fazer com que ele ou ela viva uma vida em plenitude de paz, de satisfação, sem acusação, sem tristeza, sem arrependimento, sem vergonha. Você pode, irmãos, a cada dia caminhando com Jesus, olhar para frente e dizer: o meu passado não me pertence mais, e o meu futuro em Cristo é um futuro de glória, é um futuro de bênção, é um futuro de alegria. Eu profetizo alegria sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre os seus negócios, os seus relacionamentos, a alegria que o mundo não pode nos dar, e que o mundo não pode tirar, vem sobre você em nome de Jesus, porque você não é guiado pela carne, mas você é guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Eu tinha tanto para dizer, mas já estou caminhando para o final, em nome de Jesus. Eu não disse hoje ainda, né? Mas eu amo vocês, viu? E isso é um dos motivos pelos quais eu amo. Nesse texto, irmãos, nós vemos também em Romanos 8, o apóstolo Paulo, ele fala algo muito parecido em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, moderação, né? E isso, irmãos, é um texto que diz muito em relação a esse texto. Pois vocês, Romanos 8, versículo 14, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Por isso que o apóstolo Paulo, ele também fala em 2 Timóteo, eu vou ler aqui porque eu esqueci o texto certinho. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Diante das tribulações, você continua sendo amado. Diante dos problemas, você continua tendo poder e autoridade no Espírito Santo. Porque quando aqueles mártires estavam sendo entregues à morte, eles poderiam seguir um caminho diferente. Porque para a maioria deles, a resposta e a sugestão era: negue Jesus e eu te livrarei da cruz. Negue Jesus e eu te livrarei da fornalha. Negue Jesus e eu te livrarei da crucificação. Mas aqueles homens estavam tão cheios do Espírito Santo, eles estavam tão contentes e tão felizes de sofrer por amor ao Senhor, que eles não negavam ao Senhor. Mesmo diante da fornalha, mesmo diante da crucificação, mesmo diante da decapitação, eles continuavam sendo vitoriosos, porque eles escolheram seguir o destino de vitória em Cristo Jesus. Eles resolveram não se desesperar, não se entristecer. Com certeza eles ficaram meio apavorados, né? Na hora da morte lá, na hora que estava vindo o leão matá-los ali. Certamente, irmãos, eu acho que eu também ficaria, né, bem assustado diante dessa situação. Mas eu admiro eles. Porque eles tinham uma opção diferente diante da tribulação. Eles tinham uma opção diferente diante da perseguição, de fugir, de negar. Mas eles não eram mais guiados pela carne, pelo temor, pelo espírito de covardia. E sim, por essa mensagem de 1 João capítulo 5, versículo 8. Porque a nossa fé vence o mundo. Ei, a sua fé, ela está vencendo o mundo diariamente. Você é vitorioso, você é amado pelo Pai. E Ele me trouxe aqui nessa noite e trouxe você para lembrar isso para você. Você não é perdedor, você não é fracassado. Você não é alguém indigno, pelo contrário, irmãos. Pois todos aqueles que o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não é filho de qualquer um. Você não é fruto do acaso. Você é um filho de um Deus, criador dos céus, da terra, do universo, das galáxias, das supernovas, das estrelas de nêutron, dos cometas. Deus, criador dos céus e da terra, de tudo que existe, irmãos. Ele olha para você como um filho precioso e amado. E Ele se preocupa com aquilo que é importante para você. Ele quer ouvir a sua voz como um filho que clama ao Pai nessa noite. Aleluia.
No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Novamente o apóstolo Paulo falando para você: ei, você quer se livrar desse medo, da incompetência, do fracasso, da tristeza, da ignomínia, do arrependimento? Lembre-se que você é amado por Deus. E ame a Deus de todo o seu coração, de toda a tua mente, de todo o teu entendimento. Porque no amor não há medo. Se porventura você estava temendo as consequências do que você viveu ou do que aconteceu com você, lance-se no amor de Jesus. Ele te convida nessa noite a se entregar, a se aprofundar, a se lançar diante do amor dele, que é um amor que não julga, é um amor que não põe fardos, é um amor que não impõe condições. Ele só diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu te convido a se colocar de pé nessa noite. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá firme em alicerces. Essa é uma mensagem do apóstolo Pedro, aquele que quando estava prestes a ser crucificado, ele disse: eu não tenho o privilégio de morrer como Jesus, me crucifique de cabeça para baixo. E ele diz isso com propriedade. Eu quero terminar essa mensagem profetizando isso sobre a sua vida. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Você é chamado para uma glória eterna, uma glória que não tem final, uma glória que não tem condicionamento, a glória eterna sobre a sua vida. Depois de terem sofrido um pouco de tempo, o sofrimento é aqui nessa terra, o sofrimento é muitas vezes passar pelas vicissitudes, mas você está sendo aperfeiçoado, você está sendo lapidado, você está sendo aguerrido diante do Senhor, para que depois de pouco tempo, você seja restaurado, você seja confirmado e você seja fortalecido. Deus nessa noite está confirmando você. Deus nessa noite está fortalecendo você. Deus nessa noite está restaurando a sua fé em nome de Jesus. Enquanto você adora o Senhor, medite um pouco nessa palavra e que Deus abençoe a sua vida. Eu não sou mais escravo do medo. Declare. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho